Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de engenharia de software. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com um projeto de arquitetura. Mais especificamente, a gente vai trabalhar com padrões de arquitetura, tá? Aqui nesses slides tem uns fundamentos que falam de decisões de projeto de arquitetura e visões de arquitetura, que depois, quando vocês tiverem mais tempo, aí vocês podem dar uma olhada, mas tudo que a gente for ver aqui, a gente querendo ou não vai contemplar o que está sendo apresentado nesses dois subitens aí, tá? Então eu já vou progredir aqui para padrões da arquitetura. Beleza. O que são padrões, né? Padrões de arquitetura de software, que é o que nós estamos trabalhando aqui, engenharia de software, nossa disciplina, né? Padrões são um meio de representar, partilhar e reusar o conhecimento. Então, se você tem um conhecimento, por exemplo, que ele já é utilizado, bastante utilizado, já é consolidado, você cria um padrão, né? E tem arquiteturas que já são utilizadas, aí os caras vão criar padrões, né? Ah, não, então esse padrão aqui, né? MVC, por exemplo, que é um padrão bastante utilizado, né? Muitas pessoas criaram esse conceito de arquitetura, implementaram essa arquitetura e acaba criando um padrão para isso. Basicamente é isso. Aqui está o padrão MVC para arquitetura de software, né, que é bastante utilizado. Bem, o que esse padrão faz? Que é basicamente? Ele tem aqui três componentes lógicos, né, que interagem entre si. Ele tem um modelo, ele tem a visão e ele tem um controlador. O modelo, ele gerencia o sistema de dados e as operações associadas a esses dados. O componente visão define e gerencia como os dados são apresentados ao usuário. Então, eu vou criar uma view, né? Essa view é a interface gráfica ali de como esses dados serão apresentados, né? Por exemplo, eu pego um modelo, um objeto do modelo e jogo para a view, para que eu possa visualizar o modelo aqui. E o controlador, ele gerencia essa interação com o usuário. O usuário solicita uma página, o controlador processa isso e devolve uma view, né, para o usuário. Então essas interações são controladas pelo controlador, né? Quando é usado, né? Aqui está um exemplo, mas eu vou dar um exemplo real. Quando é usado? É usado quando existem várias maneiras de se visualizar e interagir com os dados. Um sistema web, por exemplo, é assim, né? Então, ele é utilizado nesse sentido. Vantagens: permite que os dados sejam alterados de forma independente da sua representação e vice-versa. Apoia a apresentação dos mesmos dados de maneiras diferentes, com alterações feitas em uma representação aparecendo todas elas. Vou mostrar essa questão aqui. Desvantagens: quando o modelo de dados e as interações são simples, pode envolver código adicional e complexidade de código. Então vamos lá. A organização do MVC, né? Então aqui, ó, você tem um controlador, você tem a visão e você tem o modelo, né? Então repetindo, a visão ela é as telas, né, renderizadas, os modelos são renderizados. Então, por exemplo, você quer visualizar aqui, por exemplo, a listagem de clientes, né? Então você pega os objetos, que são os modelos aqui, e faz a listagem, renderiza a listagem de clientes, né? Esse cara também, a visão, lá vai ter um botão qualquer, né, que envia para o controlador. O controlador, ele mapeia essa ação, lá vai ter uma série de ações que ele pode fazer, ele mapeia, o usuário quer a página tal. Ah, não, beleza, então eu vou selecionar a visão certa. E eu também posso, o controlador pode alterar o estado do modelo, dos dados, né? Então, por exemplo, eu seleciono uma visão que é editar os dados de um usuário, por exemplo, de um cliente, numa loja de comércio eletrônico. Aí renderiza lá todos os campos do usuário, nome, CPF, endereço, telefone,
cartão de crédito e etc. O usuário altera os dados. Aí a visão, na hora que o cara clica em salvar, né, o controlador recebe esses dados e altera o estado do modelo. Por exemplo, antes ele estava no endereço tal, agora ele não está mais no endereço tal. Então, o modelo do cliente, né, foi alterado. Né? Essa aqui é a ideia. Então, o controlador faz essa interação aqui. Encapsula estado da aplicação, então o modelo representa o estado da aplicação. Notifica visão de mudanças de estado. Quando você tem um estado, né, aí a visão pode consultar esse estado aqui ou o modelo pode notificar a visão. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês dessa aplicação. Aqui eu criei uma aplicação aqui. Olha para você ver, até a estrutura da aplicação aqui segue o padrão. Aqui eu tenho os controladores, aqui eu tenho as visões e aqui eu tenho os modelos, tá? Com os dados aqui. Vou startar essa aplicação, só para vocês terem uma noção aqui. Ó, startei essa aplicação. Ele é uma aplicação web, então ele vai abrir o navegador, né? Vai carregar aqui. Demorando um pouquinho aqui, mas eu acho que tá tudo sob controle. Deixa eu ver aqui. Tá executando normal. Beleza. Aí ele abre essa aplicação, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu ver se essa aqui tá melhor. Deixa eu ver aqui. Acho que esse exemplo aqui, eu não sei se está funcionando direitinho. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, só para ver se eu abri a aplicação errada. Achando que eu abri a aplicação errada. Deixa eu ver se é essa aqui. Eu acho que é essa aqui mesmo. Então, repetindo aqui, ó, eu tenho a estrutura, controladores, os modelos que estão aqui, né? Está representado aqui na forma de classes. E eu tenho aqui as visões. Eu tenho aqui, na verdade, basicamente 1, 2, 3 visões aqui. Essas aqui são as compartilhadas. Essas aqui são complementos de visões, basicamente. Isso, aqui ó, agora ele já tem aqui uma tela inicial aqui. Deu um erro aqui, será que é por causa do banco de dados?
Seria isso aqui mesmo. Mas vai dar para eu explicar aqui para você sem acesso ao banco de dados. Não necessariamente para você ter arquitetura, você tem que ter acesso ao banco de dados, né? Acho que aqui vai dar. Eu vou voltar aqui repetindo. Aqui eu vou startar de novo a minha aplicação. Aí, um exemplo, um toy exemplo que a gente chama. Tá abrindo aqui, ele vai carregar, deve ficar um pouquinho mais rápido agora que já carregou isso. Aqui, ó, eu venho aqui, ó, na tela contato, about e home. Eu vou na tela about. Aí na hora que eu clico aqui, essa é a interface gráfica, ele vai mostrar esse cara aqui. Na hora que eu clico em about, eu tenho contato também aqui, ó. Eu posso ter about e home e eu tenho contact. Aqui, quando eu clico em about, ele apresenta essa página. Beleza, mas o que acontece? Eu requisitei para o controlador a página about. Então aqui, ó, eu tenho o controlador e ele... Aí beleza, eu tenho um controlador. E esse controlador, ele faz o seguinte, ó. Ele mapeia as ações de usuário para atualizar o modelo e seleciona as visões. Então eu vou colocar um breakpoint aqui. Na hora que eu clicar em contato, observe que ele veio para essa ação aqui. Eu tinha 3 ações. Ó. O controlador, ele tinha um index, ele tinha um about, ele tinha um contact. Então ele veio para essa ação. E ele vai retornar essa view aqui chamada about. Então a view chamada about, que está aqui, ó, é que vai ser retornada. O que essa view tem? Ela é uma página HTML que tem algumas tags HTML aqui, H2, H3 e etc. Então eu vou continuar e aí ele mostra a página, né? Então, por exemplo, se eu quiser alterar aqui, ó, esse modelo aqui, que é essa mensagem, eu posso colocar aqui, ó. Por exemplo, em engenharia de software e FTM, né? Computação e FTM, né? Então, tá aqui, vou salvar. Vou recarregar o meu projeto. Quando eu clicar aqui em About, a mensagem que eu vou apresentar é Engenharia de Software, Computação e FTM. Né? Então, eu fiz uma alteração aqui no meu controlador e na view, né? Na minha view, ela tem um modelo aqui chamado viewBag, que eu estou retornando e usando esse viewBag aqui na página. Então, só fazendo um mapeamento. Home Controller é o controlador, o about.cshtml é o view, né? E o viewBag aqui, ó, é o modelo, é o model. Então, só exemplificando para vocês o que é a arquitetura MVC. Então, esse projeto aqui de exemplo, né, ele segue a arquitetura MVC que eu acabei de explicar aqui, né? Então, quando eu clico em Contact, né, agora já muda, ó. Então, se eu clicar em Contact, ele já vai nessa ação aqui, ó, que é um método, tá? De C#, basicamente aqui, ó. Então, ele faz esse mapeamento, ó. Então, ele vem para cá, o amarelo indica que ele está executando aqui. Eu vou continuar e ele vai apresentar o contato aqui dessa página. E a home, a mesma ideia aqui, ó. Ele vai parar aqui e não está em nada sendo apresentado nela. Então é isso. Então aqui eu tenho a explicação de um software que segue a arquitetura MVC, né? Que é um padrão de arquitetura para software.
Então, quando vocês fizerem uma disciplina, por exemplo, programação para web, muito provavelmente o professor vai implementar um software que segue a arquitetura MVC dessa forma que eu fiz aqui, né? É bastante comum utilizar a arquitetura MVC. Beleza? Qualquer dúvida pode interromper, gente, fica à vontade. Então, ó, repetindo, home control é o controle, o about é o view, e o view bag que está aqui é um objeto que representa o model. Tá? Basicamente é isso que está sendo feito aqui. Essa aqui é a ideia, né? Perfeito. Então essa aqui é a arquitetura. Então isso aqui é o que nós acabamos de fazer, né? Nesse projeto real aí. Arquitetura de aplicações web usando padrão MVC, né? Aqui, ó, ele tem um navegador que serve para apresentar a view, né? Então só um detalhe aqui, ó. Eu tenho um browser que aqui está nesse endereço aqui, né? Localhost, 2 pontos nessa porta, 44.322, né? Que faz essa interação aqui com o controlador, com a visão, né? É basicamente isso que ele faz, né? Aí o controlador tem esse aqui, ó, processamento de solicitação HTTP, lógica específica, validação de dados, a visão, uma página dinâmica, né, que foi gerada dinamicamente, né? Por que ela foi gerada dinamicamente, né? Então, ó, se eu venho cá no About, esse engenharia de software veio lá da aplicação, né? E ela foi gerada dinamicamente, ó. Se eu exibir o código aqui, ó, ó, aquela tag H2 aqui é essa tag H2. Aqui está escrito viewbag.title, né? @viewbag.title. E isso virou, né? Ela é uma página dinâmica, isso aqui virou about ponto. E o H3 aqui, ó, aqui estava viewbag message, que virou engenharia de software nesse formato aqui, né? Então, inclusive, se eu tirar isso aqui, ó, e mandar salvar e recarregar, né? Você vai observar que aquele P não tá... Opa, ele tá carregando ainda. Vamos ver se ele vai carregar. Carregou. Aquele P foi removido daqui, ó. Por quê? Porque eu tirei ele da view, né? A view não tá com ele aqui mais. Esse P de parágrafo, tá? Voltei com ele vai aparecer lá na view agora, né? Olha lá, ele já é apresentado. Então, isso aqui é construído dinamicamente. Tá aí, resumindo. Essa é a organização MVC, essa é a arquitetura de uma aplicação web usando o padrão MVC, né? Essa aqui é a ideia. Bem, arquitetura em camadas, usada para modelar a interface dos subsistemas, né? Então, você tem aqui subsistemas, você tem módulos dentro de um sistema que a gente chama de subsistemas. Organiza um sistema em um conjunto de camadas. Então, ele vai criando camada 1, camada 2, camada 3 e a interação que cada camada fornece para a camada seguinte, né? Por exemplo, o Linux aqui, ó, se você for pegar o Linux Layer Architecture. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, aqui tem. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Abriu aqui, ó. Como é que funciona o Linux, né? Ele tem essa arquitetura em camadas aqui, ó. A última camada aqui, né? A primeira está aqui em cima, a última está aqui. A última camada é o hardware, o processador, né? O HD, né? Memória RAM, é aqui, né? Aí você tem aqui
A primeira camada são as aplicações, né? Então você tem no Linux os softwares, os processos, tá aqui, né? Você tem drivers genéricos e você tem o kernel do Linux. Aí você tem uma camadinha aqui que ele colocou, que seria aqui, ó, que está abaixo desse kernel aqui, que seria o código de uma arquitetura genérica. Então, o código geralzão dele. E aqui você tem um código específico da arquitetura, porque o Linux, quando você vai usar o Linux, né? Por exemplo, você entra no Linux aqui, você vai ter para várias arquiteturas de processadores, né? Deixa eu ver se eu tenho. Ó, no linux.org aqui, ó. Pegar, por exemplo, o Ubuntu, né? Que é eles chamam de distro, né? É uma distribuição do Linux bastante utilizada, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui nos downloads alternativos. Não, eu queria mostrar para vocês os pacotes aqui. Deixa eu ver se aqui tem. Demorando. Aqui, ó, ele já baixou para a arquitetura AMD 64, né? Então ele já pegou o software para esse hardware aqui, né? Que seria o AMD 64, mas você pode ter outros tipos de hardware, né? Então acho que ele deu certo o exemplo que eu queria mostrar para vocês, né? Você tem um Linux para outro tipo de hardware que não seja, por exemplo, o AMD 64. Aí é o que ele está querendo dizer aqui nessa imagem, né, de arquitetura do Linux. Deixa eu pegar ela aqui. É isso, né? Então é um código específico para cada arquitetura. Aquele lá é AMD 64, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho a lista de arquiteturas do Linux. Deixa eu ver se tem no wiki aqui. Às vezes costuma ter algumas coisas no wiki aqui de arquitetura. Deixa eu ver aqui. Linux hardware. Não, mas não é isso que eu quero. Deixa eu ver se é hardware architecture. Acho que é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. Aqui ele está só explicando.
Achei, ó. Eita, até que enfim, aqui ó, você tem ARM64, você tem MIPS, você tem o Linux que para cada arquitetura do processador, né, do hardware, né, você tem esse M68K, você tem esse ARC, é isso que ele está querendo dizer aqui, ó, nessa código específico da arquitetura. Aí você tem todos os módulos do Linux, né? Controlador de threads, gerenciador de memória, né? Gerenciador de processo que comunica com o hardware. Essa aqui é uma arquitetura em camadas, uma descrição da arquitetura em camadas que está sendo descrita aqui, né? Que a gente está nesses slides olhando aqui. Aí, ó, um padrão de arquitetura em camadas, né? Organiza o sistema em camadas, já exemplifiquei ali. Aí uma arquitetura genérica em camadas. Aqui é genérico, não é específico não. Você tem interface do usuário, você tem o gerenciamento de interface do usuário contendo autenticação e autorização, você tem a lógica do negócio, né? Os recursos do sistema e você tem acesso ao banco de dados. Esse é um exemplo de uma arquitetura genérica, né? Aqui ele criou uma arquitetura de um sistema chamado libsys, né? Ó, você tem o libsys, que é uma interface, que é o browser. Aí você tem login, você tem formulários e você tem gerente de impressão. Aqui você faz uma busca nessa lib aqui de library, né? Um sistema de biblioteca, né? Que ele está querendo mostrar aqui. Aí nessa busca você tem essa camada que faz a busca, aí você tem o índice da biblioteca que vai buscar aqui os dados nos N bancos de dados disponíveis nesse sistema, né? Então ele deu uma descrição da arquitetura do sistema libsys utilizando 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Depois a gente volta nesses pontos importantes aqui. Tem um outro tipo de arquitetura que é a arquitetura de repositório, né? Então você tem a arquitetura em camadas, você tem a arquitetura de repositório. É um padrão também. Então você tem o padrão camada, o padrão MVC e o padrão repositório. O que é o padrão repositório? Eu já vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A arquitetura de repositório para um IDE. Uma IDE é uma tipo Visual Studio aqui, ó. Seria isso aqui, ó, né? Seria Visual Studio, que é um exemplo de uma IDE, que é interface Integrated Development Environment, ambiente de desenvolvimento integrado, né? Que seria uma IDE. A IDE, qual que é a ideia dela? Você tem o código que está aqui, que são os arquivos do código, e você tem um conjunto de ferramentas aqui que manipula esse código, né? Aí, então, ó, eu tenho projeto, que seria o projeto, o meu projeto chama SNCT aqui, tem esse nome, né? E eu tenho ferramentas aqui que manipulam o repositório do projeto. Então, por exemplo, eu tenho um editor aqui, ó. Quando eu clico numa view, eu tenho um editor de código HTML, né? Que nesse exemplo é Python, né? Que ele usou aqui. Mas eu tenho aqui um editor de código HTML. E aqui, ó, eu tenho um editor de código que é aberto também, C Sharp, né? Então, HTML e C Sharp. Eu tenho um gerador de código, por quê? Porque quando eu abro o modelo aqui, ó, se eu abro o modelo e eu faço uma alteração no modelo, por exemplo, eu tenho esse modelo aqui que é a tabela cliente. Se eu faço uma alteração no modelo, acrescentando um outro campo qualquer, ele vai gerar um arquivo de modelo automaticamente para mim, né? Então isso aqui é geração de código. Então uma IDE, ele tem a parte de geração de código. Eu tenho um editor UML, que seria esse cara aqui, por exemplo, uma representação, né?
Eu tenho um gerador de relatório. Aí aqui eu não tenho como exemplo. Eu tenho um analisador de projeto. O que o analisador de projeto faz? Ele vê aqui, por exemplo, a lista de erros e warnings aqui, ó, do meu projeto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, se eu esqueço um ponto e vírgula aqui, por exemplo, né, e mando salvar, aí ele faz uma análise do projeto e fala que um ponto e vírgula está sendo esperado nesse arquivo aqui, né? Então, esse processo de análise do projeto também faz parte da IDE, né? E eu tenho um tradutor de projeto. Quando eu compilo, eu venho cá compilar aqui, é dar um build, ó. O build é o tradutor. Na hora que eu dou um build aqui, o que ele faz? Ele gera essa pasta aqui, ó, bin. E nessa pasta é um código compilado, já é um código pronto para execução, com todos esses arquivos aqui, ó. Então, desses arquivos aqui, eu gero um código compilado, que a gente chama, né? Que é essa DLL aqui, ó, SNCT DLL de 17 KB, é todo esse código aqui traduzido para uma linguagem de máquina, que a gente chama, né? Então, a IDE que eu estou apresentando aqui, ela, nesse exemplo, ela está sendo modelada, né, usando uma arquitetura de repositório, né? Essa aqui é a ideia. Ficou bem ilustrado esse slide que eu bem interessante quando você pega o slide e mostra uma IDE, né? O que a IDE faz? É exatamente isso. Se eu fosse explicar para um leigo, eu explicaria assim, só usando essa imagem. Mas como nós somos desenvolvedores, né, dá para a gente abrir uma ideia e mostrar todos esses componentes da arquitetura. Uma arquitetura cliente-servidor. Essa é a arquitetura padrão da internet, né? Tudo na internet é assim, né? Você requisita alguma coisa para um servidor, o servidor te retorna, né? Por exemplo, né? Aqui, ó, quando eu acesso aqui, ó, sysmod.com.br, eu requisitei para um servidor, né, que chama sysmod.com.br, e ele me retornou essa página aqui. A internet, ela é cliente-servidor, né? O cliente é esse browser, sou eu, a minha máquina, né? Então eu fui no servidor e requisitei uma página, ele me retornou, né? Essa que é a ideia. Essa que é a arquitetura cliente-servidor. O modelo de sistema distribuído mostra como os dados e o processamento são distribuídos através de uma série de componentes, que ficou muito genérico, muito complexa essa explicação aqui, ó. Acho que aqui é mais interessante. O padrão cliente-servidor. Em uma arquitetura cliente-servidor, a funcionalidade do sistema está organizada em serviços. Cada serviço é prestado por um servidor. Os clientes são os usuários desse serviço e acessam os servidores para fazer uso deles. Nesse caso aqui, desse exemplo que eu citei, o serviço que eu estou usando do servidor é o serviço web, né? É um serviço web, porque ele me retornou uma página web. Quando eu, por exemplo, busco uma imagem no servidor, aí já é um outro tipo de serviço, né? É um serviço de dados, por exemplo. Quando você usa aqui, por exemplo, ó, Google Drive, por exemplo, né? O Google Drive aqui já é um serviço de arquivos, né? De armazenamento de arquivos. Ele não é ele segue essa arquitetura cliente-servidor, mas ele não é um serviço web, né? Eu até posso usar o serviço web para acessar os arquivos, mas ele não é
um serviço web único, né? Ele não é só web, ele tem a opção web, mas ele é um serviço de dados. Então aqui, ó, eu tenho um drive aqui na minha máquina, né, que é César FMC, que é os meus arquivos, né, que estão aqui sincronizados, né. Então o Google Drive é um exemplo, né, de um software cliente-servidor, né. Quando é usado? É usado quando os dados em um banco de dados compartilhado precisam ser acessados a partir de uma série de locais. Então, eu posso acessar de qualquer local. Como servidores podem ser replicados, também pode ser usado quando a carga de sistema é variável. Você tem um servidor e você tem um serviço web nele. Aí tem uma determinada época que tem uma demanda grande, por exemplo, né? Época de soltar o resultado do Enem, né? O site do SISU lá vai estar sobrecarregado, né? Ou na época do SISU, por exemplo. Então, você pode ter uma replicação aí, né? Vantagens. A principal vantagem desse modelo é que os servidores podem ser distribuídos através de uma rede, que é a internet, todos eles são, né? A funcionalidade geral, por exemplo, pode estar disponível para todos os clientes e não precisa ser implementada por todos os serviços. Cada serviço é um ponto único de falha suscetível a ataques de negação de serviço. Está falando que como o servidor está web, né, você vai ter que ter um firewall aí para proteger esse servidor de ataques, né? Porque senão o cara pode invadir o servidor e apagar dados, interromper o serviço, roubar dados e etc, né? Por isso é que a gente contrata sempre uma empresa para fornecer o servidor. A gente não cria servidores em casa, né? A gente contrata esse serviço de empresas maiores aí que dão esse suporte. Aqui está um exemplo, né? Aqui, ó. Eu tenho um cliente que acessa via internet o servidor de catálogo de biblioteca ou de arquivo de filmes ou de servidor de fotos ou um servidor web, por exemplo, né? Essa aqui é a ideia. Então, o cliente acessando um servidor via internet, né? Essa arquitetura cliente-servidor, tudo que tem na web é assim. Por exemplo, o Netflix, a ideia é você ter um servidor lá de stream de dados, né? E o Netflix, que é o cliente que está lá na sua TV, Smart TV, vai na internet, acessa o servidor e busca os dados e apresenta os dados para você, né? Essa aqui é a ideia, né? O Netflix é, por exemplo, um exemplo de uma arquitetura cliente-servidor, né? Você tem um cliente local, um software local executando que acessa o servidor para buscar. WhatsApp, mesma ideia, né? O WhatsApp, ele é um cliente-servidor, né? Que você recebe e manda dados para ele, né? Aqui tem essa arquitetura que não é tão utilizada, que ele chamou aqui de duto e filtro, tá? O processamento de dados em um sistema está organizado de modo que cada componente de processamento seja discreto e realize um tipo de manipulação, transformação dos dados. Os dados fluem como em um duto de um componente para o outro para processamento. Vamos ver um exemplo dessa arquitetura aqui. Um exemplo da arquitetura duto e filtro. Ele está querendo dizer aqui que é o seguinte: você tem as faturas, esse programa vai ler as faturas emitidas, em seguida você tem os pagamentos feitos, esse programa vai fazer um mapeamento para as faturas, para os boletos, e aí ou ele vai emitir recibos, ou ele vai encontrar pagamentos devidos e vai enviar lembretes, né, de que tem que se realizar aquele pagamento. Um sistema que faz isso seguindo essa arquitetura duto-filtro, né?
Arquitetura de aplicações, é que ele vai tentar casar essas aplicações todas, né? Em cima de aplicações, né? Então você tem aplicações de processamento de dados, processamento de transações, processamento de eventos, processamento de linguagem, né? Por exemplo, sistema web aqui está nessa processamento de dados e processamento de transações, de eventos a mesma coisa, né? E de linguagem aqui seria compiladores e etc, né? Exemplos de aplicações. O foco aqui no caso, exemplo de tipos de aplicação, foca aqui no processamento de transações e sistema de processamento de linguagem. Então, ele deu 2 exemplos. Então, ó, ele colocou sistema de processamento de transações, que ele usou como exemplo aqui o sistema de comércio eletrônico, é um sistema de reservas. E linguagem de processamento de sistemas, que ele usou um compilador e um interpretador. Quando fala de sistema de processamento de transações, pode pegar aí, por exemplo, um sistema de comércio eletrônico, por exemplo, Magazine Luiza ou Mercado Livre, etc, né? Sistema de reservas, pode ser aqui um sistema de, por exemplo, Booking.com, para você fazer reserva de hotel, né? E compiladores aqui pode ser um compilador qualquer para alguma linguagem, um interpretador de comandos. Esse sistema de processamento de transações que ele vai utilizar aqui, ó. Aqui, ó, você tem processamento da entrada e saída de dados, você tem lógica da aplicação, você tem gerente de transação e você tem banco de dados. Aí que ele usa um exemplo de um sistema de transações que ele chamou aqui de ATM, que é esses, tipo um caixa eletrônico americano, esse ATM aqui do exemplo, né? Aqui, ó, você tem obter ID do cliente, validar cartão, selecionar serviço, aí você tem um processo que consulta da conta, atualizar conta, que interage com o banco de dados, e você tem a saída, que é imprimir detalhes, entregar o dinheiro, devolver o cartão. Aqui ele já mostra a arquitetura de um sistema de informação. O sistema de informação tem uma arquitetura genérica que pode ser organizada. Sistema de informação, gente, é qualquer software que lida com dados, né? Dados comuns, né? Dados de usuário, cliente, transações e etc, né? Ó, ele tem aqui as camadas, interface do usuário, comunicação, recuperação e banco de dados. Aí ele criou essa arquitetura aqui em camadas para um sistema de informação, né? Nesse caso aqui, ó, ele criou uma arquitetura de software qualquer sem usar um padrão. Nesse caso aqui ele usou o padrão de camadas. Então você vai ter uma primeira camada que é a interface do usuário, você tem comunicação de usuário que trata essa comunicação e autenticação, você tem a recuperação e modificação da informação, você tem um banco de dados para armazenar as transações, os registros e gerenciar as transações. E aqui de um software específico, né, que é o PMS aqui que ele utiliza. Você tem um navegador web, aí você tem a parte de login, verificação do usuário, o papel do usuário, gerenciador de formulários e menu, validação de dados. Aí você tem aqui uma terceira camada que gerencia essa proteção, gerencia informações sobre pacientes, importação e exportação de dados e geração de relatórios. E você tem, por fim, aqui o banco de dados que armazena os dados do usuário. Então, arquitetura 4 camadas, né? E aqui, ó, ele tem aqui um exemplo, aqui ele só detalha para a implementação do servidor, e aqui ele fala do sistema de processamento de linguagem, né? Como que funcionaria. Você tem uma linguagem de programação, aí você tem um tradutor que vai verificar a sintaxe e a semântica dessa linguagem, ele vai gerar instruções intermediárias, depois você tem aqui um interpretador, que a partir dos dados gera resultados. Está mostrando como que funciona um interpretador aqui, né? Aqui já é o compilador, processo de compilação. Ele mostra os componentes. Acho um pouco complicado isso aqui, e essa arquitetura do compilador, induto, filtro, não é tão relevante para nós aqui não.
Mas basicamente um compilador, você tem análise léxica, uma disciplina no curso de computação que chama compiladores. Você faz exatamente cada tarefazinha dessa aqui, ó. Você faz análise léxica, você faz análise sintática, você faz análise semântica do código fonte, depois você gera código através dessa tabela de símbolos. Então você tem a parte de geração de código, que é o código compilado, que é aquele build que eu mostrei para vocês ali no exemplo. Aí aqui ele mostra uma arquitetura de repositório para um sistema de processamento de linguagem. Então ele só pega essa arquitetura do filtro aqui e refaz ela utilizando a arquitetura de repositório. Então você vai ter aqui analisador léxico, analisador de sintaxe, analisador de semântica, e aqui dentro você tem o repositório. No repositório você tem essa AST aqui, que é a árvore de sintaxe abstrata, que ela é manipulada por todos esses ferramentas aqui. O otimizador, ele também faz uma otimização nessa árvore de sintaxe abstrata, né? Você tem um editor e você tem um gerador de código que manipula todos esses 4 componentes aqui, né? Bem, pontos importantes, né, só para a gente finalizar aqui: modelos genéricos de arquitetura de sistema de aplicação nos ajudam a entender e comparar as aplicações, validar projetos de sistema de aplicação e avaliar componentes para reuso em larga escala. Importante você ter a arquitetura do sistema, né? Isso na hora que você vai conversar com as partes interessadas, você mostrar a arquitetura, ó, seu sistema vai funcionar assim, 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 vai ter esse componente que interage com esse componente, que interage com esse componente, e que você acessa o banco de dados. Isso é importante para você ter essa perspectiva do sistema, né? Os sistemas de processamento de transações são sistemas interativos que permitem que a informação em um banco de dados seja acessada remotamente. Todo sistema web é um sistema de processamento de transações. O sistema de processamento de linguagem são usados para traduzir textos de uma linguagem para outra e realizar as instruções específicas, que é o processo de compilação. Eles incluem um tradutor e uma máquina abstrata que executa a linguagem gerada. Bem, galera, é isso. Essa é a ideia aí desse projeto de arquitetura, esses exemplos, mas basicamente aí a gente tem que observar essa arquitetura cliente-servidor, que é a base da internet, a arquitetura MVC, que os sistemas web estão todos utilizando a arquitetura MVC, né? Você tem essa arquitetura em camadas, que serve para sistemas operacionais, por exemplo, que você utiliza, né? Você tem essa arquitetura de repositório, que é utilizado, por exemplo, por uma IDE, por exemplo, né? Por exemplo, Visual Studio Code, ou um Visual Studio mesmo, ou um Eclipse, ou um NetBeans, né? E você tem essa arquitetura do filtro aí, que você mostra essas etapas do processamento das informações. Mas basicamente as mais utilizadas, a MVC, a camadas, a cliente-servidor e a de repositório. A do filtro nem tanto. Então você utiliza essas arquiteturas para criar aí uma visão, uma perspectiva do seu sistema. Bem, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Eu vou agora tirar dúvidas aí a respeito dos alunos que estão de forma síncrona aqui. Beleza? É isso, até a nossa próxima aula.